Quer saber como transformar um pedaço de isopor, uma rolha de vinho, algumas pedrinhas e minha miniatura impressa em 3D do Charizard em um mini diorama com duas opções de base? Então vem comigo que eu vou te mostrar como eu fiz. A lista de materiais que eu usei no vídeo está na descrição, beleza? Então a gente vai começar fazendo uma marcação no isopor antes de cortar com estilete. A gente vai fazer uma marcação circular em um tamanho próximo ao da base. Pode ser um pouquinho maior, mas não pode ser menor, porque senão não fica legal. Como a gente vai fazer duas bases, a gente vai fazer duas marcações e dois cortes para ter as duas bases, beleza? Então a gente faz aí a marcação na segunda base e vai novamente cortar. Essa segunda eu não fiz num formato circular, eu fiz num formato ali meio com as pontas quadradas para ficar um pouquinho diferente e na hora que a gente desse a textura elas não ficassem tão iguais. Depois que a gente termina de cortar, a gente vem com ferro de solda e começa a fazer as texturas. O ferro de solda estava um pouquinho frio ali ainda, então não estava marcando. Mas a gente vai fazer algumas texturas, tentando fazer umas marcações, umas partes mais profundas e tentando tirar as bordas, que as bordas não podem ficar muito finas, então a gente sempre tem que tentar arredondar as bordas. Fazendo umas perfurações, umas depressões em algumas áreas para garantir que realmente pareça com uma pedra. Novamente a gente vai para a segunda peça e vai repetir o mesmo processo, fazendo algumas perfurações, algumas marcações, abaixando as partes onde tem os buraquinhos do isopor, a gente precisa tirar aquilo, porque senão a tinta não pega, beleza? Depois que vocês terminarem de fazer a textura, é a hora de colar o que vai fazer as rochas, as pedras, Numa eu vou usar a pedrinha feita com massa corrida, mas você também pode usar gesso ou pedra mesmo da sua casa. E a outra eu vou usar rolha de vinho, que no caso é cortiça o material. Então são duas técnicas diferentes que a gente vai usar, dois materiais diferentes. Então a gente vai colando as pedrinhas e nessa segunda eu vou cortar a cortiça e vou quebrar ela depois de cortar para que ela crie um formato um pouco mais orgânico, Esse é o resultado das duas depois de já colada. E eu vou aplicar esse material, que é o Texture Snow da Acrylex, ou textura de neve. Ele vai dar na superfície uma aparência não tão lisa. Vai parecer que tem umas pedrinhas, que tem uma superfície um pouco mais acidentada, assim, não vai ficar parecendo tanto isopor. A gente vai passar na superfície inteira, tentando cobrir tudo, tá? Porque isso vai melhorar a adesão da tinta quando a gente for pintar, Pintar sobre o isopor é um pouco mais difícil. E aí eu apliquei um pouco de primer, E o primer acabou derretendo um pouco do isopor. Eu achei que a textura de neve fosse proteger, não protegeu. Mas como a gente vai trabalhar com lava e depois, e lava é rocha derretida, eu achei que esse resultado meio derretido do isopor combinou, Mas não aplique primer, porque senão vai derreter sua peça inteira. E agora eu vou montar a minha wet palette, A minha wet palette é completamente no improviso, não uso esponja, eu uso um pedaço de papel toalha, Você também não é obrigado a usar wet palette, pode usar o que você quiser para armazenar sua tinta na hora de pintar, mas eu gosto de usar wet palette porque ela segura a tinta sem secar um pouco mais de tempo, Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando como eu faço a minha wet palette, para que vocês possam repetir o processo, Então a gente vai cobrir, fazer uma base coat aí toda de preto na nossa peça. Eu uso também a tinta da Acrylex, todas as tintas que eu uso são da Acrylex. E a gente vai começar dando uma diluída ali na tinta, porque não dá tempo, Eu acabei de colocar a tinta, não tem como a wet palette diluir um pouco a tinta, então eu adiciono um pouquinho de água ali para começar, tá? Se você pintar direto com a tinta preta, vai servir? Vai, Mas você acaba gastando um pouco mais de tinta do que deveria. Então a gente vai cobrir, tá? Eu percebi que eu tinha esquecido de usar o meu suporte ali. E aí a gente vai cobrir a base toda de preto, tá? Passando algumas pinceladas, tentando cobrir com todo cuidado todas as partes mais profundas. A gente vai repetir o processo na segunda base e cobrir ela também totalmente de preto. Lembrando que, como a gente está trabalhando com isopor queimado, tem algumas áreas que vão ser um pouco difíceis de chegar, então tem que pintar com bastante cuidado. Aí eu fiz 3 tonalidades de cinza e a gente vai fazendo pinceladas cada vez mais secas com os cinzas mais claros. O que são pinceladas mais secas? Você vai secar um pouco o pincel. Tá vendo ali no papel como eu sequei um pouco o pincel? Então, o cinza mais escuro a gente seca um pouco. O cinza meio termo ali a gente seca mais do que o primeiro. O cinza mais claro a gente seca mais ainda. Isso vai criar um dinamismo na rocha e vai dar um efeito mais realista, mais orgânico para a rocha, tá bom?
Você vai percebendo de olho, né? Enquanto você está pintando, você vai vendo, preciso aplicar um pouco mais do escuro, preciso aplicar um pouco mais do mais claro, né? E vai chegar num ponto onde você vai ficar satisfeito com a pintura, né? Você vê que eu volto, apliquei o cinza, pego mais cinza, seco o pincel, aplico mais. De olho você vai conseguir perceber se tá bom ou se precisa de mais. Tá? O importante é que você não desista na primeira tentativa. A primeira tentativa que eu fiz isso ficou muito ruim e eu não desisti, né? E hoje em dia é uma técnica que já é relativamente fácil, né, de fazer. Então, caso você vá tentar fazer e a primeira vez não ficar legal, não desista. Agora eu vou aplicar o cinza mais claro, né, pegando bem pouquinha tinta na ponta do pincel e secando o pincel. E a gente vai aplicar marcando só as partes mais altas, né? As partes que estão mais protuberantes da peça. A gente não vai pegar esse cinza mais claro e passar em partes profundas, né? Porque aí não fica realista. Então, fiz ali mais tons cinzas mais claros, porque eu não fiquei satisfeito, né? Achei que ela estava com pouca variação. Então eu vou fazer mais 2 ou mais 3 tons de cinza. Faço um cinza um pouco mais claro que o cinza mais claro que tinha. E usando esse cinza mais claro que eu fiz como base, eu clareio o branco. E aí vocês percebem, dá de perceber no vídeo como ela vai criando um dinamismo ali na nossa rocha. Passando ali sempre nas partes mais externas da rocha. Então ali você vê, eu usei 6 tons, né? O preto, 3 tons de cinza mais escuro, 3 tons de cinza mais claro, o último sendo o branco. E nessa rocha que eu usei as pedrinhas, eu usei direto do preto para os tons mais claros. Tive um problema com o celular, meu celular parou de filmar e acabou que não deu para mostrar para vocês o processo de pintura exatamente. Mas eu vou pintar um pouquinho aí e vou fazer uma técnica que se chama Edge Highlighting, ou clareamento das bordas, onde eu pego o branco e com o pincel quase seco eu vou passando só nas quinas, nas partes mais externas mesmo, para fazer uma marcação de luz, né? A nossa intenção aí é fazer reflexo de luz, né? Então a gente vai fazendo essas marcações com o branco direto nas partes mais altas. E agora a gente vai começar a fazer a lava. Eu vou usar um tom de vermelho, um tom de laranja e um tom de amarelo. E usando o pincel sempre úmido, eu vou criar o nosso efeito de lava. Do ângulo que eu filmei, não ficou tão legal, tá? No começo aí vocês não vão conseguir ver muito bem. Mas a gente vai aplicando o vermelho e criando como se fosse a base da lava, né? E deixando sempre um volume. É importante a gente deixar esse volume, e por isso que a gente usa água, para que crie um efeito de queda. Depois que eu percebi que não estava legal o ângulo que eu tinha filmado, eu pintei novamente uma parte de preto ali só para mostrar para vocês o processo. Então a gente começa com vermelho e esse vermelho a gente vai passando nas partes externas, né? Esse vermelho mais escuro, que seria a parte onde a lava está já secando, então ela fica num vermelho mais escuro. Depois a gente vem com um vermelho um pouco mais claro e com esse a gente vai dar um pouco de volume para a nossa lava. Sempre com pincel úmido, a gente pega uma quantidade boa de vermelho e vai adicionando para criar ali um volume e tentar criar esse efeito de queda, né? Como se a lava estivesse realmente escorrendo. Com o tom de laranja, a gente vai passar um pouco mais no meio e ele vai misturar com o nosso vermelho. Então ele vai criar uma tonalidade entre o vermelho e entre o laranja. É interessante a gente usar o pincel molhado e essas tintas misturarem, porque senão vão ficar linhas de tinta, né? Com essa técnica do pincel molhado, as tintas elas se misturam e elas ficam com a aparência de que existe um fluxo ali, né, da lava, e que essa lava está realmente misturando, e não fica uma coisa tão falsa, assim, fica uma coisa realmente mais orgânica, mais realista, parecendo lava mesmo. Então, em alguns momentos a gente vai precisar voltar para o vermelho mais claro e passar na borda, o vermelho mais escuro e passar nas extremidades, né? Mas de olho você consegue identificar, tá? E aí eu estou novamente misturando o laranja com o vermelho e ele cria uma tonalidade ali diferente, né? Que fica um pouco mais realista. Sempre que você perceber que a tonalidade está muito uniforme, você entra com uma outra cor, com um pincel molhado, dá uma misturada, porque isso vai criar esse efeito de mistura, né? E vai dar um tom um pouquinho mais realista para sua peça. É interessante você saber que a tonalidade ela vem das partes externas. Vermelho escuro, vermelho, laranja e no centro a parte mais amarela, tá? Eu ainda estou fazendo laranja porque eu não estava satisfeito com o tom da tinta. Então eu estava ali pegando um pouco de laranja e aí eu pegava um pouco de vermelho para fazer o efeito nas bordas.
voltava para o laranja para fazer uma mistura, né, e não ficar uma coisa realmente uniforme. Com a prática, né, com algumas tentativas, vocês vão conseguir entender de forma bem simples o que eu estou falando. E aí a gente vem com o amarelo, né? O amarelo ele vai fazer a parte mais central. E nesse amarelo é interessante você fazer como se fossem umas pocinhas, né, no meio ali da sua peça e arrastar essa pocinha para baixo. Porque isso vai criar o efeito de que o amarelo está escorrendo, né? Não vai parecer que você pintou, né? Como você vai criar um volume e puxar esse amarelo para baixo, isso vai criar um efeito de que a tinta está escorrendo para baixo, né? E consequentemente vai dar um efeito mais realista de que a lava ela está escorrendo, porque ali é uma borda, né? Então esse efeito de que existe um volume que ele está escorrendo para baixo vai ficar mais realista. Vou mostrar um pouco mais para frente aí bem de perto e vocês vão ver como fica bacana esse efeito. Né? E aí em todas as áreas onde eu não estou satisfeito com o amarelo e com a queda dessa parte do amarelo, eu vou fazendo, molhando o pincel, acrescento o amarelo e vou criando esse efeito de queda. Essa parte é de finalização, né? Você olhar a peça, ver onde você não está satisfeito, novamente volto com o laranja ali, né, para corrigir algum detalhe, volto com o amarelo para criar novamente o efeito naquela área. É uma parte de correção, né, do que eu não estava satisfeito. Sempre puxando tons de vermelho, tom de laranja, tom de amarelo, para criar de forma mais realista possível esse efeito de lava. Só lembrando de novo que, caso você vá tentar fazer em casa, não desista se não ficar bacana na primeira tentativa. É muito difícil a gente acertar uma coisa de pintura que a gente nunca fez de primeira, né? Às vezes você tem que fazer 3, 4, 5, 6 vezes até você ficar satisfeito com o resultado. Eu mesmo ainda tenho uma margem muito grande para evolução. O importante mesmo é não desistir e não desanimar quando não dá certo. E aí, para finalizar a peça, a gente continua ali acrescentando alguns tons de vermelho, tons de laranja, para criar o efeito de lava que a gente está tentando fazer. Acrescento ali nas partes mais saltadas um pouco de vermelho, né, para dar esse efeito de luz. E para finalizar, a gente vai dar uma olhada, ver se tem alguma área ainda onde a gente acha que precisa fazer alguma coisa. Passo mais um pouquinho do vermelho, acrescento um pouco de amarelo para criar aquele efeito de queda da lava. Dou mais uma olhadinha, peça finalizada, fiquei satisfeito com o resultado. E foi isso aí que a gente fez, né? Essa foi a base que a gente usou pedrinhas de massa corrida. Um outro ângulo aí para vocês verem como ficou. E a base que a gente usou cortiça, que foi a que eu mais gostei, que eu coloquei o meu Charizard pintado em cima. E esse é o resultado do nosso mini diorama. Se você gosta desse tipo de conteúdo, criação de miniaturas, de dioramas, impressão 3D, se inscreve no nosso canal, que esse é o tipo de conteúdo que a gente vai trazer para você. Tem o nosso Instagram e o nosso TikTok também na descrição do vídeo, não esquece de seguir a gente lá. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Valeu, até a próxima.